Descaso do poder público, moradores do Jardim Luiza, em Jacareí, cobram melhorias no bairro. Quem vive no local diz que a prefeitura prometeu investimentos na região, mas até agora nada. Secretaria de Saúde de Taubaté confirma a segunda morte por dengue na cidade. Região investiga 32 casos suspeitos de coronavírus. A maioria dos pacientes está concentrada em Taubaté, que lidera com 11 registros. Banco de Sangue de São José dos Campos pede doações para evitar baixa no estoque diante do avanço dos casos de coronavírus no país. Perseguição policial termina com 2 presos em Taubaté. Após furtar uma loja de veículos, os criminosos capotaram o carro. E alunos de escola rural de Paraibuna contam a experiência de desenvolver um livro educativo que foi vencedor de Prêmio Nacional do Semadem. Sexta-feira, 13 de março, fique com a gente. O Band Cidade está no ar na TV e também na internet, pela fanpage da TV Band Vale no Facebook. Olá, muito boa noite. Boa noite. Desculpa. Boa noite para você. Em Jacareí, moradores do Jardim Luiza denunciam o abandono do bairro diante do descaso do poder público. Eles aguardam pelo menos há 5 anos por providências da prefeitura para não ter mais prejuízos toda vez que chove. Sem um sistema eficiente de escoamento da água, os alagamentos são constantes. E para enfrentar os períodos chuvosos, eles fazem o que podem, improvisando até mesmo barreiras nas portas de casa para barrar a água. Uma obra e uma escola que estão abandonados também trazem transtornos para quem vive por lá. Em um dia de tempo seco, a rua Guaporé, no bairro Jardim Luiza, em Jacareí, é como qualquer outra. Mas é só chover por muitas horas seguidas que o cenário passa a ser este. Para evitar transtornos com os alagamentos, muitos moradores acabaram instalando barreiras nas portas. Mas na loja da Alcione, a alternativa de contenção não foi suficiente para segurar a água durante as chuvas do fim de fevereiro. Todo dia a gente faz isso. De tarde, quando fecha o comércio, a gente põe tudo as coisas para cima e de manhã a gente desce. Isso ajudou a gente não perder as mercadorias. Mas toda vez é isso, tem que subir e depois no outro dia colocar tudo para baixo. Porque quando a água sai é uma sujeira, é bicho, barata, tem até rato. A população do bairro diz que o problema acontece há pelo menos 2 décadas. Mas nos últimos 3 anos passou a ser mais frequente. Tem algumas construções no bairro de cima, né, nos primeiros lá, que eles começaram a fazer alguns condomínios, alguns prédios, aí eu acho que diminuiu, né, a vazão do rio, que passa bem aqui a caída dele aqui para o bairro. Né? O bairro, né, desvalorizado, um bairro bom, próximo de São José dos Campos, com os melhores supermercados, comércio, desvalorizado, abandonado. A gente se sente inútil, parece que todo mundo aqui não serve só para impostos. Outro problema que os moradores aqui do Jardim Luiza enfrentam é com o grande número de construções desativadas que acabam deixando o bairro com um aspecto de abandono. O prédio desta escola municipal, por exemplo, está assim há cerca de 1 ano. O Band Cidade mostrou em março de 2018 que a escola sofria com as inundações e por diversas vezes precisava suspender as aulas por causa disso. Hoje o mato toma conta do espaço, principalmente do lado de dentro do terreno. Já estas 2 casas estão abandonadas há bem mais tempo, pelo menos 15 anos. E a sujeira desses lugares acaba atraindo animais para os quintais dos moradores vizinhos. A Edneia mostra uma aranha caranguejeira e um escorpião que apareceram no dela. Ratos são ainda mais comuns. Eles correm assim na sua frente, passa pelos seus pés assim, e aí eles são muito rápidos, a gente não consegue pegar, né? Mas é frequente. Na minha rua tem muitos idosos, tem muita pessoa idosa que às vezes fica um período do dia sozinho. E é perigoso, isso é muito perigoso para eles. Os moradores reclamam que já fizeram algumas reuniões com a prefeitura sobre os problemas, mas até agora nada de soluções. E esperar por alguma atitude do poder público já deixou a população sem esperanças. Já foi mais de 10 vezes na prefeitura. E até agora nada, o prefeito não dá resposta para ninguém. Ele vem aqui no dia da enchente, vem, anda com os moradores, tudo aí, mas não resolve nada. Tá fácil para todo mundo, né? Porque a turma compra os móveis, tudo novo, aí chove, perde tudo de novo.
E a gente vai reclamar, a gente até dá solução para ele. Não dá para fazer isso, não dá para fazer isso. Vamos ver. E acaba não fazendo nada, acaba não resolvendo nada. Só que dá dó, né? Tem pessoas de idade, a minha sobrinha teve que sair de barco daqui, o bombeiro veio que retirar ela de barco, porque tinha muita água e ela é pequenininha. Então não adianta, a gente conversa e é sempre a mesma coisa. Sempre a gente enche, sempre a água. Por meio de nota, a Secretaria de Infraestrutura de Jacareí informou que está estudando a bacia hidrográfica do bairro para acabar com os problemas frequentes durante as chuvas. Com relação à escola mostrada na reportagem, o prédio será desativado e não será mais usado. A Prefeitura avalia uma provável demolição do imóvel e a utilização do espaço para outra finalidade. Já com relação ao mato na escola, a Secretaria de Meio Ambiente prometeu providenciar a capina na próxima semana. Olha, a Vigilância Epidemiológica de Taubaté confirmou hoje a segunda morte por dengue este ano na cidade. A vítima que morreu ontem é uma mulher de 54 anos que estava internada no Hospital Regional há quase 2 semanas. Segundo a Prefeitura, a paciente sofria de hipertensão e já tinha contraído dengue em uma outra ocasião. Taubaté contabiliza até agora 304 casos de dengue e está perto de decretar uma nova epidemia da doença. Segundo a Prefeitura, para uma cidade do porte de Taubaté, precisa chegar a um indicador de 100 casos por 100 mil habitantes, o equivalente a 314 casos. Outras 2 mortes também foram registradas na nossa região, na cidade de Cruzeiro. Os 2 casos suspeitos de coronavírus em Lorena foram descartados pela Secretaria de Estado da Saúde após resultado de exames do Instituto Adolfo Lutz. As pacientes apresentam bom estado de saúde e seguem as orientações da equipe médica. Até o momento, são 32 pacientes monitorados com suspeita da doença aqui na região, sendo 11 em Taubaté, 8 em São José dos Campos, 4 em Jacareí e em Caraguatatuba e 2 em Cruzeiro. As cidades de Caçapava, Cachoeira Paulista e Ilhabela concentram um diagnóstico suspeito cada uma. No Brasil, subiu para 98 o número de casos confirmados de coronavírus. Durante coletiva esta tarde, o Ministério da Saúde divulgou novas recomendações para conter o avanço da doença no país, entre elas o isolamento domiciliar por 7 dias para quem chega no Brasil de viagens internacionais, mesmo que não apresentem sintomas do Covid-19, e também o adiamento de grandes eventos. Porém, as medidas não são obrigatórias. E por conta dessas recomendações do Ministério da Saúde, a Prefeitura de Ilhabela, no Litoral Norte, decidiu suspender o desembarque de passageiros de cruzeiros na cidade. O município é a rota de parada de navios de diversas partes do mundo que estava na alta temporada. E a Confederação Brasileira de Voleibol também decidiu suspender a presença de torcedores durante as partidas da Superliga Masculina. O jogo deste sábado entre Taubaté e SESI, que acontece no ginásio do Abaeté, já não vai contar com a torcida nas arquibancadas devido à recomendação do Ministério da Saúde para evitar grandes aglomerações. Já a partida entre o Burro da Central e o 15 de Piracicaba, pela Série A2 do Campeonato Paulista, também amanhã está com a presença de torcedores mantida. E apesar da nossa região não ter casos confirmados de coronavírus, a preocupação dos bancos de sangue é que a chegada da pandemia da doença diminua os estoques de bolsas. Isso porque pacientes infectados ficam impedidos de doar por 3 meses. Em São José dos Campos, voluntários estão sendo convocados para doar. A repórter Caroline Rossazzi tem os detalhes. O chamado para os doadores é para evitar a falta de bolsas no estoque, na intenção do Banco de Sangue se preparar devido ao novo coronavírus. Quem tem mais detalhes para a gente é o coordenador do setor de captação de doadores, o Paulo Pontes. Paulo, essa campanha preventiva é porque a tendência, então, é diminuir o número de doadores, é isso? Isso, exatamente. Quem teve o contato com pessoas que tiveram o vírus ficarão impedidas por pelo menos 30 dias e as pessoas que contraíram o vírus, o coronavírus, eles ficarão impedidos por 90 dias. Então, certamente, com a chegada dessa pandemia no Brasil, nós teremos uma falta, uma evasão na doação de sangue e, consequentemente, isso pode refletir nos nossos pacientes. Então, para que isso não aconteça, a intenção é, nesse momento, aumentar ao máximo o estoque.
Qualquer tipo sanguíneo é bem-vindo, né? Mas tem algum específico que vocês estão precisando mais nesse momento? Sim, na verdade todos os tipos são muito bem-vindos, contudo sangue O positivo e O negativo, até por terem uma maior incidência na população, é o que nós mais necessitamos em termos de volume. Mas fica aí o convite para todos, não só virem doar, mas também convidarem seus amigos e familiares, porque o momento é delicado. Tem outras medidas que vocês passaram a adotar nessa semana? Exatamente, atendendo a algumas recomendações do próprio Ministério da Saúde, nós estamos procurando evitar aglomerações, então nós aumentamos o espaço entre as cadeiras, estamos pedindo para que alguns doadores fiquem na porta, na área externa do serviço para evitar aglomeração e também oferecendo a higienização das mãos através do uso do álcool gel, e os nossos colaboradores que estão lidando direto com atendimento ao público usando máscaras. Para a gente relembrar aí os voluntários, quais as orientações básicas para doação? Sim, na verdade é muito simples doar, basta ter de 16 aos 69 anos, só lembrando que o menor de idade ele deve estar na presença de um responsável legal. Além disso, os homens devem pesar mais de 50 quilos, as mulheres mais de 55, o doador deve trazer um documento com foto, ter dormido bem e não vir em jejum. Tá certo, Paulo, muito obrigada pela entrevista. Para doar é só procurar o Banco de Sangue aqui de São José dos Campos, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até o 12h30. Caroline Rossazzi para o Band Cidade. E ainda hoje, família de São José dos Campos luta para conseguir uma vaga em escola pública da cidade que tenha acessibilidade para receber a filha com deficiência física. Hora certa para você, 7 horas e 1 minutinho. Continue com a gente, em instantes estamos de volta com o Band Cidade.